amado, eterno Pai, Senhor, aqui estamos, Pai, mais uma noite na Tua presença. Viemos para Te adorar, Pai. Aqui, como acabei de louvar, o Senhor é fiel, nós temos para vencer, Pai, porque o Senhor é conosco. Meu Deus, usa a Tua serva para falar nos nossos corações, que a gente venha entender mais e mais, Pai, a Tua porção do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Está na igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7. Estava com saudade dos irmãos, viu? E a hora de vir para essa casa aqui, foi um período muito bom de missões, né? De levar o Evangelho àquela cidade, né, na Paraíba. E, para a glória de Deus, tivemos ali o alcance, né, de uma alma que se rendeu ao Senhor Jesus. Amém? Assim quis o Senhor, fosse dessa maneira. E eu coloquei lá no grupo, não sei se os irmãos viram, né? Eu coloquei lá as informações que estavam acontecendo e foi bênção de Deus ali naquele lugar, viu? Estive visitando algumas igrejas lá também, preguei em outras igrejas, foi muito bem recebida, graças a Deus. E é isso, irmãos, a gente está aí lutando, né? O apóstolo Paulo falou que a gente ia viver tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos. Quando eu fui da outra vez para lá, eu fui numa festividade da cidade chamada Caminhos do Frio. Aí lá, quando tem festa, o povo foca na festa. Não sei se é assim, quem é do Nordeste, cidades do interior, sabe, quando tem festa na cidade, o povo fica muito voltado nessa festa. Dessa vez, agora que eu fui, ela me viu que estava tendo festa da padroeira, uma tal de Santa Ana, não sei, que é a padroeira da cidade. E aí lá eles andam um monte de brinquedo, as ruas ficam todas fechadas. E o povo também se volta a essa festa. Então, irmãos, é difícil, irmãos, porque o mundo ele trabalha muito com entretenimento, né? E a maioria das pessoas busca o entretenimento, a distração, né? O entretenimento para tentar preencher o vazio da alma. Então, o entretenimento ele tem distraído muitos crentes, muitos cristãos. Engraçado que eu ganhei um livro. Já vou entrar na palavra já. Eu ganhei um livro lá chamado Vencendo as Provações, o livro de Charles Spurgeon. E eu comecei a ler esse livro, um livro fininho, pastor, que dá para ler em 3, 4 dias eu consigo ler. E lá no século passado, no século XIX, ele já falava de entretenimento, que o entretenimento era algo que atrapalhava muito o povo de Deus. E ele fala uma expressão muito interessante, ele fala que entretenimento para mim é como um saco de vento. Você já ouviu essa expressão? Um saco de vento, porque não edifica em nada, né, a nossa alma. Ele fala, eu não sei como uma pessoa pode trocar o culto a Deus para um entretenimento. E tem uma parte que ele fala da música, né, porque a cidade ela fica ali, as músicas tocando na cidade. E aí ele fala assim, essas músicas que nem macaco merece ouvir. E aí eu lendo esse livro, eu falei assim, é bem aquilo que estava acontecendo lá nesse período aí, em que eu passei esses 14 dias lá na Paraíba. Mas amém, irmãos, a gente faz o que pode, faz o que dá, faz o que nos é permitido, amém? Glória a Deus, vamos à palavra de Deus. Marcos 7, 24, a epígrafe diz, a mulher cananeia, a partir do verso 24, amém? Aleluia. Diz assim, e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Hoje eu quero trazer uma ministração aos irmãos, tentar correr um pouquinho aqui, com o seguinte título: a partir da vitória. Bem verdade é, irmãos, que a Bíblia nos ensina que nós não oramos para ter vitória, mas nós oramos a partir da vitória. Nós lutamos junto com a vitória, nós lutamos com vitória. Então nós não oramos para ter vitória, porque essa não é a oração da fé, essa não é a oração feita pelo Espírito da fé, mas nós oramos a partir da vitória, ou seja, já com a vitória garantida. Então eu não preciso ficar pedindo para ter vitória, né? Foi falado aqui, não andeis inquietos por coisa alguma, com que há de beber, comer ou vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso é você orar pelo Espírito da fé. Eu já oro tendo a certeza da vitória. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Essa é a oração feita pelo Espírito da fé, porque sabe que se nós confessarmos os nossos pecados e orarmos uns pelos outros e ajudarmos uns aos outros para que saremos, nós sabemos que essa oração ela já vem com uma vitória. Nós não estamos orando pedindo uma vitória, mas eu estou orando com convicção de que Deus já me sarou, de que Deus já me curou, de que Deus já me libertou de tudo aquilo que me prendia, que me amarrava, que me limitava a ter naquilo que Ele é poderoso para fazer. Então o Tiago está falando que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós somos justificados pela fé, igreja. Então quando nós oramos no Espírito da fé, nós não vivemos mais na prática do pecado. Mas por que o Tiago está falando a oração do justo pode muito em seus efeitos? Porque ele está dizendo que o justo se diferencia pela sua fé pura e obediente à palavra de Deus. Uma fé pura e obediente à palavra de Deus. Deus atende a oração do justo quando é realizada pelo Espírito da fé. Então, irmãos, nessa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai abrir o nosso entendimento para compreender essa mensagem, para que a partir de hoje, toda vez que nós viemos orar, nós não vamos orar para ter vitória, mas eu vou orar a partir da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos diante desse texto tremendo da Bíblia, na qual a Bíblia declara que Jesus ele sai dali de Jerusalém, da Judéia, ali daquele lugar onde eles estão habituados a falar sobre o reino de Deus, e por conta da perseguição, ele vai para os termos de Tiro e de Sidom. Essas cidades, elas ficavam fora das fronteiras judaicas, e é aí que ele tem um encontro com essa mulher estrangeira, essa mulher grega, né? A mulher cananeia, Ciro Fenícia, que, como diz a Bíblia. Então a Bíblia diz que ele entra numa casa porque ele não queria que ninguém soubesse, ele queria se esconder por conta da perseguição que ele já estava sofrendo. Mas uma mulher ouviu falar que Jesus estava ali, irmãos, nos termos de Tiro e de Sidom. Uma mulher que sofria, que padecia dentro do seu lar e que necessitava de uma vitória. Mas nós vamos compreender nesse texto que essa mulher não ora, não pede para ter vitória, mas a fé dela é uma fé tão arrojada, é uma fé tão perseverante, é
a lei de Moisés, não entendia qual que era o propósito de Deus, mas ela ouviu falar de Jesus. E o Espírito da fé guiou essa mulher até Jesus. Ela chega e roga a Jesus que expulsasse da sua filha esse demônio. Ela foi guiada por esse Espírito da fé. Essa mulher abre a porta aos gentios, aleluia, no ministério de Jesus, para que os gentios também pudessem conhecer o poder de Deus. E Jesus ele deixa bem claro: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então Jesus está falando: primeiro é o alimento dos filhos. Eu vim para os judeus, eu vim para Israel primeiramente. Então primeiro é o alimento dos filhos. Nós sabemos, irmãos, que Jesus estava provando aquela mulher. Ele fez um teste de fé naquela mulher, diante daquela situação. Então a gente vê aqui, irmãos, a mentalidade de Deus. Por isso que ele está nos ensinando que eu não posso orar por vitória, mas eu tenho que orar a partir da vitória. Ele conhece o coração, ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha o nosso pensamento, ele sabe exatamente qual é a intenção do nosso coração. E nós vemos aqui, irmãos, diante desse texto, que Jesus ele poderia se compadecer da filha daquela mulher, assim como ele se compadeceu do filho da viúva de Naim. Ele poderia se compadecer da filha daquela mulher, assim como ele se compadeceu da filha de Jairo. Mas por que aqui Jesus faz diferente? Por que será, irmãos, que aqui Jesus ele tem uma atitude até um pouco rude, se você parar para pensar, diante do sofrimento dessa mulher? Porque quando ela roga a ele e fala: olha, a minha filha, ela está terrivelmente demoniada em casa, eu rogo-te que expulse dela o demônio. Então Jesus, ele geralmente, ele se compadecia. Geralmente ele ia lá e fazia o milagre, a libertação que tinha que fazer. Mas com essa mulher foi diferente, irmãos, porque as outras pessoas que Jesus curou, operou milagres, as que eu citei aqui, são pessoas que já conheciam ali, irmãos, Deus de alguma forma. Eram pessoas mais próximas do judaísmo, mais próximas dos judeus. Mas essa mulher não, ela é uma estrangeira, é uma mulher, irmãos, que está fora da região, está longe daquela região geográfica, e Jesus precisava ali verdadeiramente sondar o coração daquela mulher. Então ele usa dessa estratégia para ver até onde ia a fé daquela mulher, até onde ela ia perseverar, ela ia lutar para conseguir essa vitória. E Jesus ensina ela, quando Jesus fala isso: olha, não convém tomar o pão dos filhos, porque aqueles que estão assentados à mesa, eles recebem a melhor comida, eles recebem a primícia, que são os judeus, e lançá-lo aos cachorrinhos. Os cachorrinhos comem depois, não é assim? A gente come a comida, pelo menos fazia assim com o pitilo, né? A gente almoçava, a sobra a gente dava para ele, que era, ele tinha que esperar, ele sabia que ele tinha que esperar todo mundo terminar de comer para depois comer a sobra. E Jesus ele fala dessa maneira com essa mulher, mas ainda assim, irmãos, essa mulher não fica ofendida, essa mulher não se dá por vencida, essa mulher não sai da presença de Jesus ofendida, amargurada, magoada, ou incrédula, ou não acreditando mais, irmãos. Ainda assim ela creu. O Espírito da fé a conduziu a ir até Jesus, a conduziu a crer, aleluia, independente das circunstâncias ou da resposta. E olha a resposta, ela porém respondeu e disse: sim, Senhor. É como se ela estivesse falando para Jesus: sim, Senhor, eu entendo, concordo plenamente que o Senhor tem que dar primeiro aos filhos e depois entregar os cachorrinhos. Eu concordo plenamente
e reconheço as minhas debilidades. É como se ela estivesse falando isso para Jesus. Mas ela diz, olha só, sim, Senhor, ponto e vírgula, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aleluia. E isso é você orar a partir da vitória. Ela não orou por vitória, porque se ela tivesse somente orado por vitória, no primeiro não ela teria desistido. No primeiro não ela teria recuado. Ela ainda sendo estrangeira, uma mulher, irmãos, que não seguia a mesma religião, não seguia a mesma mentalidade dos judeus, mas ainda assim, irmãos, ela persistiu, porque ela creu, ela acreditou, ela estava à frente de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Quando ela dá essa resposta, Jesus, acho que no livro de Mateus está escrito que Jesus se surpreende, ele fica surpreendido e ele fala, olha, por essa palavra, vai, e o demônio já saiu do teu filho. Sabe por que Jesus fala por essa palavra? Porque a palavra é criativa, irmãos. A palavra cria o ambiente. A palavra cria, a palavra traz à existência aquilo que não existe. Jesus olha para aquela mulher que orou não para ter vitória, mas orou já com posse de vitória, aleluia. E ele fala, por essa palavra, mulher, vai. Porque o demônio já não está mais lá, aleluia. É pela palavra, irmãos, que os demônios são expulsos. É pela palavra, irmãos, que a cura vem. É pela palavra que o entendimento vem. É pela palavra que a sua mente se abre. É pela palavra que Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. É pela palavra que o sobrenatural acontece. É a palavra que sai da tua boca, não é a palavra que sai da boca de Jesus. Não nesse caso. Porque, irmão, Jesus não profetizou nada para ela. Jesus não falou, tá bom, mulher, eu vou atender a tua oração, vou atender o teu pedido. Jesus nem sequer se convidou em ir para a casa dela, mas ele esperou que ela mesma declarasse com a própria boca, aleluia. Então, por essa palavra, o demônio já saiu da tua filha. E aqui está escrito, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. Porque muito provavelmente essa filha dela, essa jovem, muito provavelmente, ou essa mulher, não parava quieta. Porque a Bíblia dá um detalhe de que a filha estava deitada sobre a cama e o demônio já tinha saído. Provavelmente essa mulher sofria com essa filha de estar possessa por demônios a ponto de quebrar as coisas em casa, a ponto de fazer toda aquela luta que nós sabemos que acontece quando uma pessoa está possessa por demônios. Mas quando ela chega, tudo está em ordem. Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Aleluia. Ele dá ordem ao caos, igreja. Então, que você possa entender nessa noite, irmãos, que nós estamos diante de um combate. Aleluia. Nós estamos diante do combate da fé. Nós sabemos, irmãos, que Paulo também foi lido aqui no livro de Timóteo. E Paulo também falou para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito confissão diante de muitas testemunhas. Essa mulher estava no combate diário dentro daquela casa, eu não tenho dúvidas, a ponto de se sujeitar, se humilhar. Ela foi humilde, mas ao mesmo tempo ela foi arrojada, aleluia. Ela foi humilde, mas ao mesmo tempo ela foi intrépida. É isso que Deus quer de nós, aleluia. É isso que o Espírito da fé faz fluir em nós, aleluia. Então, quando Paulo fala isso para Timóteo, ele está falando que nós estamos em combate, nós estamos dentro de uma milícia, de um combate, e ele fala: toma posse da
esportivos, quando ele vai falar acerca da coroa, ou da coroa da vida eterna. Ele fala que os atletas eles estão em busca da coroa que é incorruptível. Mas nós não, irmãos. Nós já temos a coroa. Eles estão em busca da coroa corruptível, mas já tomamos posse da incorruptível, aleluia. Daquela que não vai se acabar, daquela que é para sempre, aleluia. A nossa corrida é diferente da corrida do mundo, aleluia. Então, quando Paulo está falando combate, bom combate, é isso que essa mulher fez. Ela começou a lutar, ela começou a combater, ela foi até o fim, ela combateu o bom combate da fé e ela tomou posse da sua vitória. Então, quando Paulo usa esse termo militar de combate, ele tem o propósito de escrever a disciplina, a concentração e o esforço necessário para a conquista da vida eterna. Não existe, irmãos, nenhuma conquista sem disciplina, seja ela qual for. Seja qual for a meta que você colocou para a tua vida. Pode ser de perder peso, pode ser de alcançar um futuro profissional. Não existe conquista sem disciplina, sem foco, sem concentração e sem esforço. Se você parar para pensar, foi tudo isso que essa mulher fez. Ela teve uma certa disciplina em esperar que Jesus atendesse ela. Ela ficou concentrada nas palavras de Jesus e ela se esforçou para alcançar a conquista. Aleluia. Ela não se distraiu. Ela se manteve vigilante. Porque, irmãos, as distrações e a falta de vigilância podem nos fazer cair nas armadilhas de Satanás. Então, quando ele está falando de termos militares, de combate, ele está falando que nós somos soldados de Cristo, aleluia. E ele vai falar que todo aquele que milita as coisas de Deus não pode ficar embaraçado, não pode entrar em embaraço, não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós estamos em constante combate. Qual que era a queixa da mulher? Qual que era a luta da mulher? O demônio que havia possuído a sua vida. Que luta, irmãos! Você já viu alguém possesso de demônio? É terrível, é horrível, é desesperador. Então, irmãos, nós estamos nesse combate porque o mundo espiritual existe e nós estamos lutando pela vida eterna, dia após dia. Mas se nós dermos lugar para as distrações, para a falta de vigilância, nós nos tornamos um alvo fácil para cair nas armadilhas de Satanás. E o que está em jogo? Por que nós estamos lutando? Para que nós estamos lutando? Para que nós estamos orando? Para aquilo que é mais precioso, que é a salvação da nossa alma e a coroa da vida eterna. Aleluia. Paulo, quando ele se converteu, a partir do momento que ele se converteu, ele já começou a combater esse combate. Ele fala também aqui na carta de 2 Timóteo, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé é o nosso tesouro mais precioso. E aí ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Olha só, antes de morrer, ele fala essa palavra para Timóteo. E se você parar para ver, é como uma oração, mas ele tem uma convicção. Então ele não está pedindo vitória, ele não está orando por vitória, ele não está declarando que talvez terá uma vitória. Não, ele está trazendo uma convicção
engano tem tomado conta, irmãos, da terra, em todos os lugares. E nós precisamos guardar a fé. Aí ele faz uma afirmação: olha, desde agora, a partir de agora, a coroa da justiça me está guardada. Aleluia. A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Aleluia. E isso é você orar pelo Espírito da fé. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo usou todo o seu tempo e todas as suas forças para alcançar a sua meta. E eu acredito que com a mulher cananeia foi diferente. No momento que ela usou a informação de que Jesus estava na região, ela usou toda a sua força e todo o seu tempo até alcançar a sua meta. Ele sempre declarou a sua fidelidade, guardando a fé. E a Bíblia diz, irmãos, que ele almejava tanto a vida eterna, que considerou seus sofrimentos como dores leves e momentâneas. Será que a gente tem somatizado as nossas dores? Será que nós temos engrandecido as nossas dores e se esquecido da palavra que diz, irmãos, porque a nossa leve e momentânea provação, este tempo presente, não pode ser comparado com aquilo que há de ser revelado. Não pode se comparar com a vida eterna. Aleluia. Nosso sofrimento é leve e momentâneo, seja ele qual for, igreja. Nada se compara à vida eterna. Nada se compara à conquista da coroa da vida, aleluia, que já está preparada para nós. Então essa deve ser a nossa oração diária. Aleluia. Paulo era um soldado fiel, capaz de arriscar a própria vida para preservar a sã doutrina. E não foi assim? Arriscou a própria vida, preservou a doutrina, a sã doutrina e a salvação de outras pessoas. Aleluia. Então o Espírito Santo, irmãos, nessa noite, o Espírito da fé, ele quer nos ensinar a orar com fé. Aleluia. Não ore por vitória. Não precisa. Você já está buscando o reino de Deus, a justiça em primeiro lugar. Tudo que você necessita lhe será acrescentado. Mas comece a fazer como essa mulher fez. A crer, a ter a convicção, a certeza de vitória. Mesmo que venha um não na tua frente. Lembra que você está combatendo o bom combate da fé. Lembra que o teu sofrimento aqui é leve, momentâneo, não pode ser comparado à vida eterna, aleluia, à eternidade. Lembra que tudo que você está vivendo aqui não se compara com a glória que há de ser revelada, não se compara com a conquista que você vai adquirir, que você vai tomar posse, aleluia, ou melhor, que você já tomou posse. Porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. E o que a Bíblia diz em todas essas coisas? Nós somos mais do que vencedores. Então que nessa noite, irmãos, você possa refletir sobre essas duas palavras, sobre essas três palavras que foram ministradas. A palavra de Tiago que diz que a oração do justo pode ter seus efeitos. A palavra da mulher cananeia, que diante de uma resposta rude de Jesus, diante de um desprezo, de uma rejeição, ainda assim, ela foi humilde e arrojada, aleluia. E a palavra de Paulo que fala, irmãos, que nós estamos combatendo
todas as coisas. A fé foi resposta para a mulher cananeia. A fé foi resposta para a perseguição de Paulo. A fé é resposta para os crentes em Cristo Jesus que estão adoecidos pela falta de confissão de pecado. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. A fé é a resposta para todas as coisas. Se nós não buscarmos a fé, irmãos, nós não vamos suportar. Nós não vamos suportar o que é de Deus. Nós estamos vendo a situação do país. Eu estive vendo o André Valadão. Não sei se vocês viram. Ele fez um vídeo no Instagram. Ele não mora no Brasil, mas ele se compadeceu da situação, da infração, de tudo que está acontecendo em relação ao Brasil com o exterior, toda a corrupção, toda a sujeira do governo. E nós vamos viver como igreja? Nós dependemos de quem ou do que? Aleluia. Nós não podemos deixar com que as más notícias, com que o governo, com que a situação econômica da nação venha influenciar na nossa mente, no nosso espírito, aleluia. Porque nós precisamos crer, igreja, que ainda que algo de pior aconteça, nós temos um Deus, o Deus provedor, o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. Mas para isso você precisa ter fé, aleluia. Você vai precisar guardar a tua fé, porque quando você guarda a tua fé, você apaga os dardos inflamados, você não se deixa se influenciar pelas notícias, pela realidade do mundo, pela situação geral do mundo, aleluia, pelas injustiças, pelas corrupções. Você precisa olhar para o céu, você precisa entender nesta noite, assim como a mulher cananeia entendeu, que ela estava combatendo com vitória e ela não aceitava a derrota. Aleluia. Então que assim seja nas nossas vidas, que a partir de hoje você olhe convicto, aleluia, dessa vitória que já está sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Aleluia. Porque Deus nos chamou, igreja, para crescer, para avançar, aleluia, para prosperar, aleluia. Deus nos chamou para o crescimento, para o avanço, para o progresso, para a prosperidade, aleluia. Então que você receba essa mentalidade, essa metanoia, essa mudança de mente nessa noite, aleluia. Não importa o que aconteça, o que importa é que nós estamos diante do Deus vivo, do Todo-Poderoso, aleluia, Criador do céu e da terra, aquele que pode todas as coisas. E a Bíblia diz: Jó declarou, quando ele verdadeiramente conheceu Deus, não de ouvir falar, mas de vê-lo com seus próprios olhos, através da grandeza da criação. Jó disse: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó disse isso antes de Deus mudar o cativeiro dele. Jó falou para Deus: eu bem sei que tudo podes, quando ele estava ali, irmãos, no caos da sua vida, quando ele estava ali acometido por uma chaga, uma doença mortal, acometido, irmãos, de várias tribulações e adversidades, uma após a outra, ele declarou: eu bem sei que tudo podes. Ele não tinha recebido a vitória física, mas o mundo espiritual ele já estava declarando: e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E assim tem que ser a tua fé, a minha fé, a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir assim. Glória! Lembrando os irmãos que amanhã, a partir das 10h30 da manhã, ouvir, né?
qual seja o Espírito de verdade. Amém? Chama aqui que nós possamos ver a oração, Deus abençoe. A gente tem mais culto. Aí domingo estaremos aqui às 19 horas. Domingo, toda a família, estaremos aqui às 19 horas. Amém? Glória. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Soberano Deus, Pai eterno, ó Deus Criador dos céus e da terra. Tu és o dono de tudo, de todos. Tu és o Senhor de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado ao nosso favor. Obrigado, Deus, pelos momentos, o privilégio que o Senhor nos concede de reunirmos como igreja na tua casa para cultuarmos a ti, adorar a ti, Senhor, prestar adoração e louvor a ti, porque nós reconhecemos que tu és um Deus único, um Deus poderoso, a quem nós devemos buscar socorro para as nossas vidas. Deus, tu tens falado conosco. Obrigado, Senhor, pela palavra. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos pela fé, confiando em Ti, perseverando, meu Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa o teu povo, tua igreja, leva cada um em paz para os seus lares, guardando, protegendo, provendo o que cada um necessita, Senhor, abençoando também a família de cada um, a parentela de cada um. Ó Deus, alcança aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, dá uma noite de paz abençoada. Ó Senhor, esteja conosco no decorrer dos dias. Pai, estaremos ainda adorando a Ti, ó Pai, a sair daqui durante o final de semana. Somos gratos a Ti, ó Pai. Seja com cada um, em nome de Jesus Cristo. Que o grande